E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Salvador, sou o Prof. Salva, bem-vindos aí ao canal. E eu tô gravando esse vídeo de novo, novamente, para minhas turmas de primeiro ano de 2023 da Fiocruz, tá? Eu prometi que eu ia fazer um vídeo explicando a prova, corrigindo a prova de recuperação, e esse é o vídeo. Tá? Geralmente esses vídeos onde eu faço exercício são vídeos longos, então não vou ficar falando muito não, mas já se inscreve aí no canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like e coisas do tipo, tá bom? Então, bora lá! Bem, a prova são 5 questões, tá? Enfim, 5 questões sobre funções de primeiro e de segundo grau. Essa questão aí é a número 1. Na questão abaixo você irá classificar cada função. Para isso você deve colocar ao lado de cada função P, no caso seja o primeiro grau, S, seja do segundo grau, e N, nenhuma das duas. Então como que eu verifico, dado esses valores aqui, como que eu verifico se é uma função de primeiro, segundo ou, enfim, nenhuma dessas duas? Primeiro, repara que a variação aqui do x é sempre de 1 em 1. Tá? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Então, quanto varia de 0 até 1? Uma unidade. De 1 para 2, varia 1. De menos 2 para menos 1, 1 também. De menos 1 para 0, 1. Então, repara que é sempre 1. E isso facilita muito a gente na hora de fazer umas contas. Tá? Então vamos ver a variação das outras, né, do y, que é, enfim, o que de fato vai ajudar a gente aqui. Né? Então do 1 para o 4, quantos pulos eu dou? Né? Quantos números eu passo? 3. De 4 para o 7, 3. Do 7 para o 10, 3 também. E de 10 para o 13, 3 também. Nesse caso, tá, é de primeiro grau. Então, vou botar aqui P. Por que o primeiro grau? Porque esses números todos aqui dão o mesmo. Tá? Beleza. E aqui na letra B? Do 3 para o menos 1. Então você diminuiu. Então, 2, 1, 0 e menos 1. Então você diminuiu 4. Do menos 1 para o menos 3, diminuiu 2. Do menos 3 para o menos 3 não aconteceu nada. Então é 0. E do menos 3 para o 1, menos 1, do menos 3 para o menos 1 você aumentou. Você aumentou 2. Então já não é de primeiro grau, porque essa variação, né, não é o mesmo número, não é sempre igual. Mas do menos 4 para o menos 2 varia, subiu 2, né, do menos 4. Então menos 4, se eu estou devendo 4 e eu passo a dever 2, é porque eu coloquei um dinheiro ali. Né? Do menos 2 para o 0 é 2, e do 0 para o 2 também é 2. Como esse segundo número, essa segunda variação é constante, né? É sempre o mesmo número, aqui, ó. A variação da variação é sempre o mesmo número, então ela é uma de segundo grau. Quer ver? Tá. Essa letra C. Do menos 2 para o menos 2 é 0. Do menos 2 para o 0 subiu 2. Do 0 para o 4 subiu 4. E do 4 para o 9 subiu 5. Bem, então já não é de primeiro. Vamos ver se é de segundo. Do 0 para o 2 subiu 2. Do 2 para o 4 subiu 2. E do 4 para o 5 subiu 1. Então já não é de segundo. Então, como não é de segundo, né, por quê? Porque esse 1 aqui está se destacando aqui, né? Não é. Se fosse 2 aqui, aí seria de segundo grau. Tá? Então essa daqui não é de primeiro e nem é de segundo. 9 para o 7 diminui 2. Do 7 para o 5 diminui 2. Do 5 para o 3 diminui 2. E do 3 para o 1 diminui 2.
Então, como esse número aqui é sempre o mesmo, menos 2, então essa aqui é de primeiro grau. Então, eu estou lembrando aqui que essas questões que eu estou resolvendo é da prova, tá? Não é da prova de recuperação. A prova de recuperação eu só mudei os números. Mas basicamente essa questão 1 é para verificar se é de primeiro ou de segundo grau ou de nenhum grau, e você tem que ver essas taxas de variações. Se a primeira for sempre constante, então é de primeiro grau. Se a variação da variação for sempre constante, é de segundo grau. E se não tiver nenhuma constância, então não é de primeiro e nem de segundo grau. Vamos fazer aqui a questão 2. Questão 2. Qual é a lei de formação de uma função do primeiro grau? Então já disse que é uma função de primeiro grau. Qual é a lei de formação geral, assim, né, de uma função de primeiro grau? Y igual a ax mais b. Então a gente vai ter que encontrar esses valores do a e do b. Que tem f de 1 igual a 26 e f de 4 igual a 53. Né? Ou seja, o que isso significa? Né? Significa que, vou botar aqui x e y. Quando, o que esse f de 1 igual a 26? Quando x é 1, o y é 26. E, né, quando x é 4, o y se transforma no 53. Né? Então, qual é a regra que eu tenho que fazer com x? O que eu tenho que fazer com x, né? Multiplicar, dividir, sei lá, enfim, somar, para que eu encontre o y? Essa é a pergunta que está por trás. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, como que eu acho o a? O a é a variação do y dividido pela variação do x. Do x. Ou seja, o quanto que varia do y? Do 26 para o 53. Então vai ser 53 menos 26 dividido. E o quanto que varia do 1 para o 4? 4 menos 1. 53 menos 26. Aqui 13 menos 6, 7. Aqui fica 4. 4 menos 2, então dá 27. 4 menos 1 é 3. 27 por 3 é 9. Então a gente já sabe o valor do A. Sempre vai ser a variação do Y dividido pela variação do X. Sempre. E o B? Tá, bem, o B é o seguinte. Eu vou escolher algum desses caras aqui, como por exemplo, vou escolher esse primeiro aqui. 1,26. Né? E vou substituir nessa equação aqui que eu dei. Então vamos lá. Y é igual, ou seja, como y é 26, 26 é igual a A, mas o A a gente achou que é 9, vezes X. Né? O X é 1, tá vendo? Estou substituindo o X em 1 e o Y em 26. 1 mais o B que a gente não sabe. Então 26 igual a 9 mais B. Que número somado com 9 dá 26? 17. Ou você pode fazer 26 menos 9. Tá? Fazer a conta aí vai dar 17. Então a resposta é y igual a 9x mais 17. De onde veio isso aqui, né? De novo, tá? É dessa fórmula aqui, ó. Y é igual a ax mais b. O a é o 9, que a gente acabou de calcular, e o b é 17. Então essa é a questão 2. Então para a questão 2 você precisa saber a fórmula da função de primeiro grau, que é y igual a x mais b, que o a é a variação do y dividido pela variação do x, e que o b você substitui algum desses pontos aí da função que o problema deu. É isso aí. Qualquer coisa você volta aí e revê essa questão.
Bem, a 3, pra mim, eu acho que é a questão mais chata da prova, porque tem que ficar desenhando. E aí tem que fazer um monte de cálculo, enfim. Essa acho que pra mim demoraria mais. Tá? Então já vou começar fazendo pela letra B. Porque, enfim, é mais rápido de fazer. Tá? Então, como isso daqui é uma função de primeiro grau, eu sei que isso vai dar uma reta. Então, para desenhar, como que eu sei que é de primeiro grau? Aqui, tá vendo que o x não tem nenhum expoente nele? Então o x está elevado a 1. É como se tivesse um 1 ali disfarçado. Por isso que é de primeiro grau. Esse aqui já é de segundo grau. Porque o expoente do x aqui, o maior expoente é 2. Então não vai ser uma reta, vai ser uma... Eita. Vai ser uma parábola. Tá? Beleza. Então uma reta, por que é mais fácil? Uma reta a gente só precisa de 2 pontos. Então você escolhe os pontos, né? Então vamos botar aqui x e y. X sendo 1 e 2. Pode ser 0 e 1, pode ser, enfim, qualquer coisa. Então, se o x for 1, seguindo a regra lá do y igual a 2x mais 9, vai ficar 2 vezes 1 mais 9. 2 vezes 1 é 2, e 2 mais 9 é 11. E se o x for 2, é 2 vezes 2 mais 9. 2 vezes 2 é 4. 4 mais 9 é 13. Então, a gente vai desenhar um gráfico aqui o mais reto possível, né? Bem, o x é na horizontal e o y é na vertical. Sempre. Então, x, 1 na horizontal, 1 na horizontal e 11 na vertical. Então, vamos supor que o 11, estou chutando mesmo que o 11 é aqui. Então, esse 1 e 11 é este ponto aqui. Tá? E o 2 e 13? Vou botar o 2 sendo aqui, seguir um certo padrão ali, né? Tá? E o 13 sendo aqui. 2 na horizontal para o x. Então a resposta é esse gráfico aqui, essa reta que passa por esses pontos. Tá? Então, é isso daí para a letra B. Então você tem que saber que é uma reta, você tem que saber que são pelo menos 2 pontos. Ah, eu fiz 5 pontos. Tudo bem, problema nenhum. Só deu mais trabalho, mas não tem problema nenhum. É contigo. Tá? Vamos ver aqui a parábola. A parábola, aí eu já recomendo você fazer 5 pontos. Quais? Então, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos. Tá? Como que eu vou fazer isso? Então, se o x for menos 2, eu vou substituir o x por menos 2 na regra aqui da função. Então, ó, menos 2 ao quadrado, menos 3 que multiplica menos 2. Então, faz a conta. Quanto é que é o quadrado de menos 2? É 4, porque 2 vezes 2 é 4, e menos vezes menos é mais. Menos 3 vezes menos 2, menos vezes menos, acabei de falar que é mais. 3 vezes 2, 6. 4 mais 6, 10. E o menos 1? Então, quadrado de menos 1, menos 3 vezes menos 1. 1 ao quadrado é 1, já falei que é mais. Menos vezes menos é mais. 3 vezes 1 é 3. 1 mais 3, 4. 0 ao quadrado, menos 3 vezes 0. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que vai dar 0. Menos 3 vezes 0 é 0. Então 0 menos 0, 0. 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1. 1 ao quadrado é 1. Menos 3 vezes 1, 3. 1 menos 3, menos 2. Porque o 3 é maior, lembra disso.
2 ao quadrado menos 3 vezes 2, então vai ficar 4 menos 6. 4 menos 6 é menos 2 também, né? 6 é maior. 3 ao quadrado menos 3 vezes 3, 3 ao quadrado é 9, menos 3 vezes 3 é 9, então 0. Então, como que a gente coloca no gráfico? Aqui é importante você prezar pelo padrão, tá? Então, ó, vamos botar aqui. Se o 1 é aqui é o menos 1, aqui é o menos 2. 2, 3, 2 e 3. Não tem mais, né? E aqui é o 0. Essa junção. O x é horizontal e o y é vertical. Então, menos 2 na horizontal e 10 para cima. Então, vou ter que fazer 10 para cima. 1, 2, 3, 4. Então, 10 para cima. Esse ponto aí. Menos 1 e 4. Então, menos 1, então 1 para a esquerda e 10 e 4 para cima. 1, 2, 3, 4. 0 e 0. Então, está bem aqui no centro. 1 e menos 2. Então, 1 para a direita e 2 para baixo. Menos 2, né? Então, esse ponto aqui. 2 e menos 2. Então, 2 para a direita e 2 para baixo. 3 e 0. Então, a nossa parábola vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, ó. Ai, caramba. Tá? Não é duas retas, tá, gente? Ela é bem curvinha, assim, né? Chega aqui embaixo, ela faz uma curva mesmo. Isso é uma parábola. Então tá aí a questão 3. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui de vídeo. Será que dá pra fazer? Não. Não vou dar pra fazer. Pronto, voltei. Questão 4. Questão 4. Calcule as raízes da função y igual a x ao quadrado menos 8x menos 9. Letra B, determina as coordenadas do vértice dessa função. Tá, então raízes da função tem vários métodos de se calcular. O mais clássico é a fórmula de Bhaskara. Né? Então y é igual a x ao quadrado menos 8x menos 9. O A é igual a 1, o B é igual a menos 8 e o C igual a menos 9. De onde saiu isso? O A é o que está aqui na frente, 1, na frente do x ao quadrado. O B é o que está na frente do x, né? Então, menos 8, multiplicando ali o x. E o C é o número que não tem x. Tá? Então, repara bem isso. Tá? O A fica na frente do x ao quadrado, o B fica na frente do x e o C é o que não tem número. E como é que é a fórmula? Né? A fórmula é delta é b ao quadrado menos 4ac. Então vamos lá. O delta é o quadrado de menos 8 menos 4 vezes 1 vezes menos 9. Quanto é 8 ao quadrado? 8 vezes 8 é 64, né? Então, menos vezes menos é mais, já falei, então 64. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 9 é 36. Menos vezes menos é mais 36. Então, 64 mais 36, 100. Faz essa conta. 64. É isso. E quais são as raízes, então? Né? Então, x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, x igual a menos b. Quem é o b? O b é menos 8. Então, é menos 8 mais ou menos a raiz de 100 sobre 2 vezes 1. Então, x igual menos o menos 8. O contrário de menos 8 é 8.
mais ou menos a raiz de 100. Então, que número vezes ele mesmo dá 100? É o 10. Que 10 vezes 10 dá 100, dividido por 2. Então, a primeira raiz é 8 mais 10 dividido por 2. E a segunda raiz é 8 menos 10 dividido por 2. 8 mais 10 é 18, que dividido por 2 dá 9. E a segunda raiz é 8 menos 10 é menos 2, que dividido por 2 dá menos 1. Então, você bota lá, letra A, resposta 9 e menos 1. Essas são as raízes da função. Então, para calcular a raiz, basta fazer essa fórmula aí, né, de Bhaskara, que foi batizada de Bhaskara, né, que tem um nome oficial mesmo de fórmula para resolver a equação de segundo grau. Tá. Bhaskara foi só um nome que inventaram para isso. E o vértice, né? Bem, o vértice é um ponto que é x do vértice e y do vértice. Onde o x do vértice, tem que saber a fórmula, é menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Tá? Então, essa função aqui a gente já estudou, ela tem uma parábola para cima. Então, esse vértice aqui, esse ponto aí de mínimo. Tá? Então, está perguntando que ponto é esse. Calcula aí para mim, determina as coordenadas, sem desenhar. Né? Bem, então o x do vértice é menos b, então menos. E aí o a, b e o c são os mesmos lá da letra A, né? É menos 8 sobre 2 vezes 1. Então o contrário de menos 8 é 8, dividido por 2 é 4. E o y do vértice é menos delta. O delta a gente calculou lá na letra A, deu 100. Então é menos 100 sobre 4 vezes 1, que vai dar menos 100 dividido por 4. E 100 dividido por 4 é 25, então menos 25. Então, resposta à letra B, o vértice é 4 e menos 25. Então, para calcular o vértice, você precisa saber as fórmulas do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a, isso eu já mostrei porquê, de onde que vem e tal, nas aulas. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Tá? E a última questão aqui, que eu acho que talvez seja a mais complicada, né? Não é a mais trabalhosa, mas eu acho que é a mais complicada. O custo diário de produção de uma indústria de aparelhos de telefone é dado pela função c de x igual a x ao quadrado menos 86x mais 2.500, onde c de x é o custo em reais e x é o número de unidades fabricadas. Qual é o custo mínimo? Então, olha só. Vamos ver. Ele está perguntando o mínimo. Então, quando ele pergunta o mínimo, ele está falando do vértice. Olhou essa palavra de mínimo, numa função de segundo grau, é vértice. Tá? Agora, resta saber se ele quer saber o x do vértice, ou o y do vértice, ou os dois. Então, qual é o custo? O custo, repara só, c de x é o custo. C de x é aquele cara que está aqui, sei lá o que, igual a x ao quadrado, blá, blá, blá. Então ele está falando do y do vértice. Então a gente tem que calcular o y do vértice. Tem duas maneiras. Ou você usa a fórmula. Né? De qualquer forma você vai usar a fórmula. Né? Mas, enfim. Você vai direto para o y do vértice. É menos delta sobre 4a. Ou você pega o valor do x do vértice e substitui na função. Eu vou fazer da fórmula que talvez seja mais fácil. Então vamos lá. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Quem é o a, quem é o b e quem é o c? Então o a é o que está na frente do x.
então, ao quadrado. Então não tem nenhum número, então A igual a 1. O B é o que está na frente do x, ou seja, menos 86. E o C que não tem nenhum x, 2500. Então delta é igual ao quadrado de menos 86 menos 4 vezes 1 vezes 2500. Beleza. Então quanto é que é o quadrado de 86? Aí tem que fazer essa conta. 86 vezes 86. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 8, 48, mais 3, 51. 8 vezes 6, 48, vai 4. 8 vezes 8, 64, com 4, 68. Então 6, 9, 3, 7.396. 7.396. Menos 4 vezes 2.500. Esse é fácil, tá? Porque 25 vezes 4 eu sei que é 100. Com 2 zeros, então 100 com 2 zeros. 10.000. Então 10.000 7.396 menos 10.000. Então 10.000 menos 7.396. Eu acho um saco fazer conta com zero, assim, tá? Aí pede emprestado, eu assim, né? Eu me enrolava muito. Então minha dica é a seguinte: quem vem antes dos 10.000? 9.999. Quem vem antes dos 7.397? 7.395. Faz essa conta aqui. 9 menos 5, 4. 9 menos 9, 0. 9 menos 3, 6. 9 menos 7, 2. Então, menos 2.604. Por que é menos, né? Porque o 10.000 é maior do que o 7.000. Então, ele leva o sinal de menos. Então, o y do vértice é menos 2.604 dividido, menos o menos, né? Que a fórmula tem menos na frente, por 4 vezes 1, que o A é 1. Então isso vai ficar 2.604 dividido por 4. Aí tem que fazer essa conta. Dividido por 4. 26 dividido por 4 é 6, sobra 2. Abaixo 0. 20 dividido por 4 é 5, sobra 0. Abaixo 4 vai dar 1. Então 651. Resposta: qual é o custo mínimo? 651 reais. Que você tem para fazer lá os telefones. É isso, tá, gente? Se você tiver alguma dúvida, se não ficou muito claro, escreve aqui embaixo, deixe seus comentários, se inscreve no canal, vê outros vídeos aqui também. Tem vídeo de função de primeiro grau, tem vídeo de função de segundo grau, tudo isso vai cair na prova. Tá? Provavelmente vai aparecer aqui em algum lugar. Agora. Ou já apareceu, não sei. Enfim. Valeu, galera. Beijo, queridos.